Chega próximo às apresentações, o horário expande e nós vemos a seriedade, o compromisso das pessoas estarem sempre aqui. E como o irmão Luiz disse, ele está lá nesse trabalho novo. E aí sempre que alguém está começando na empresa, tem que largar o couro, como eu digo sempre. Depois você vai colhendo os frutos com o tempo, mas no começo de qualquer trabalho você precisa ali estar investindo mais tempo. Isso faz parte do processo. E aí o irmão Luiz, como ele falou, ele está aí treinando. E aí esse é o intuito do Evangelho, fazer discípulos. Então a gente, na verdade, trabalha para que outros possam ocupar o nosso lugar amanhã. Tudo que nós fazemos aqui é treinar pessoas para que amanhã ocupe este lugar que nós estamos hoje. Afinal de contas, um dia o Senhor há de nos chamar. Então, nós sempre estamos treinando pessoas, preparando pessoas, e aí é isso que aqui nós podemos ver ao longo do tempo aí no Coral Shekinah. Como o Diácono Luiz falou, 23 anos aí, então é quase o tempo todo da igreja. Nós estamos com 25 anos, partindo para os 26 agora em abril do ano que vem. E certamente o Senhor continuar fazendo proezas em nosso meio. Vamos orar, pedir ao Senhor esta noite que Ele esteja falando aos nossos corações, através da palavra que Ele colocou nas nossas vidas. E nós estávamos falando aqui em adorar ao Rei, em louvar ao Rei, celebrando esse dia 25, dia esse que tradicionalmente comemoramos o nascimento do Senhor, embora não temos comprovações científicas disso, e algumas coisas nos diz que não foi nessa época, mas faz parte do processo nós estarmos aqui nesta noite celebrando. Então eu queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Espírito Santo de Deus, para que nesta noite Ele falasse ao seu coração, através dessa mensagem que Ele colocou no meu coração, para que sejamos ricamente abençoados nesta noite. Querido e amado Deus, através da pessoa do Espírito Santo, venha estar atuando em nós, fazendo proezas em nosso meio, depois dessas canções que cantamos desde o começo do louvor, trazendo, Senhor Deus, que o sepulcro está vazio, porque o Senhor ressuscitou, e o Senhor está vivo, reinando soberano. E, Pai, através das canções que entoamos, adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade, como verdadeiros adoradores que o Senhor busca encontrar neste lugar. Ó Pai, seja em cada um de nós esse adorador que te adora em espírito e em verdade. Ó Pai, esta noite, através do Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, fazendo entendermos e compreendermos esta palavra, para que o nosso coração se encha de esperança e de expectativa, de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Nós te agradecemos pela tua infinita bondade e compaixão, em nome de Jesus, amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, nós vamos ler algumas partes dele, desse capítulo. E você que nunca leu a Bíblia toda, ou nunca leu a Bíblia, ou não tem intimidade com a Bíblia, o livro de Lucas ele é muito interessante, porque o livro de Lucas é escrito por alguém que não é um judeu em si. Ele é alguém convertido ao judaísmo, e ele é uma pessoa que, na verdade, ele vai trazer um relato bem peculiar a respeito de quem é Jesus, do seu nascimento, por que acontece o seu nascimento, de como esse nascimento ocorre, principalmente falando de um personagem chamado João Batista. Se você pegar o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de João, todos eles falam de João Batista, mas não diz quem João Batista é. Se você ler os 3 evangelhos e não ler Lucas, você definitivamente não vai saber que João Batista e Jesus são parentes. Por isso que você precisa ler todo o Evangelho. O Evangelho de Lucas é o único que fala desse parentesco.
apresenta quem ele é, por que ele nasceu, que João Batista nasceu de forma extraordinária através de um milagre, porque ele precisava fazer uma obra específica apontada pelo profeta Isaías. Então, é um livro que traz muitas riquezas e um autoconhecimento a respeito da pessoa de Jesus, a respeito de quem Jesus é, do que Jesus faz, qual é a missão da igreja que foi continuada no ministério dos profetas, através de João Batista, quando Jesus pregou, quando a igreja primitiva pregava, o assunto era sempre o mesmo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando Jesus prega, ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vós. E agora na igreja primitiva diz: arrependei-vos, porque vocês já estão no reino de Deus, precisa haver uma mudança. A mensagem, ela continua a mesma. Então, o nosso tema nesta noite é justamente a mensagem que os profetas pregaram, que João Batista pregou, que Jesus pregou e que a igreja primitiva pregava, e que a igreja precisa continuar pregando hoje. É o arrependimento. É uma mensagem que a igreja não pode deixar de pregar, porque esta é a raiz, a essência do evangelho de Cristo, o arrependimento. Porque o arrependimento é aquilo que Deus nos concede através da pessoa do Espírito Santo, para que nós possamos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, para entrarmos na salvação. A salvação está disponível para todos. Mas só recebem a salvação aqueles que definitivamente creem que Jesus é o enviado de Deus que veio nos resgatar para Deus, nos reconciliar com o Pai, através da sua morte e ressurreição. Então, nós precisamos entender que o Evangelho, a mensagem dele, a essência dele, é o arrependimento, é a conversão, é a mudança de vida. Porque aquele que está em Cristo, o apóstolo Paulo diz que nova criatura é. Ele não vai ser, ele é. É a essência de continuidade. Ele continua. Ele não simplesmente passa por um processo e para, não. É uma continuidade. Você continua todo dia se renovando através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, não há como ter conversão, porque a conversão é um ato exclusivo de Deus na nossa vida. Sem a ação do Espírito Santo, não há como o homem buscar o arrependimento. Porque Deus libera o arrependimento. O arrependimento vem ao nosso coração e nós reconhecemos que precisamos nos voltarmos para Deus. E isso acontece com todos nós. Eu fui criado no Evangelho, eu nasci na igreja, passei toda a infância na igreja, cresci. E aí um dia eu me perguntei, aonde eu me converti? Já que eu sempre estive aqui, sempre fiz as mesmas coisas. Eu lembro de criança, eu estava lá no ministério infantil. Então era um processo natural. Eu cresci. E aí o Senhor me trouxe à memória o dia definitivamente que o Senhor me chamou. Aquele dia o Senhor marcou um encontro comigo, marcou um lugar comigo, Ele falou uma mensagem. Eu tinha apenas 8 anos quando o Senhor falou, eu preciso de você, eu quero você, eu te chamei para uma obra. E aí, quando eu encontro com o Senhor, ali, a partir daquele momento, eu entendo que o Senhor me chamou, e aí preciso de arrependimento. Mas, você tinha 8 anos, mas mesmo assim, o arrependimento é para todos. Todos aqueles que ouvem a voz do Senhor e se declaram pecadores, e aí, a partir daí, nós passamos por um processo de renovação, de justificação, de redenção, onde Cristo assume o meu e o seu lugar, e nos concede, através do seu favor, a vida eterna. E nós não temos como pagar esse grande favor, essa grande feitura que nos alcançou, através do sangue de Cristo derramado. Então, quem precisa de perdão? Todos. Quem precisa de arrependimento? Todos. Todos precisamos de arrependimento. Então, se todos precisamos de arrependimento, alguém vai perguntar, pastor, não preciso não. Eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu nunca fiz mal a ninguém. Mesmo assim, se você morrer sem fazer um acordo, um pacto com o Senhor, mesmo sendo a melhor pessoa do mundo, você está destinado ao inferno.
Porque ser bom não nos isenta de nos afastarmos de Deus na eternidade. Porque a Bíblia diz que não há ninguém bom, senão um que é Deus. O próprio Jesus falou isso quando é chamado de bom mestre. Ele deixa claro, só Deus é bom. Todos precisam de arrependimento. Isso é uma função primaz do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. E você que é igreja, eu que sou igreja, nós precisamos desse arrependimento brotando em nossos corações. Porque se perdermos isso, se perdermos essa necessidade de nos voltarmos para Deus, definitivamente, o pecado vai tocar o nosso coração, vai atingir o nosso coração, vai transformar nossas vidas como nós éramos no passado. E nós não vamos perceber que já estamos afastados do Senhor. Porque é o arrependimento que nos faz voltar todos os dias para o santo caminho, que Jesus diz que ele é o caminho. Ele não é um para chegar a Deus. Ele é definitivamente único. E não tem outro lugar para ir. O único jeito de chegarmos até a Deus é estarmos em Cristo. Então precisamos de arrependimento. E aí a nossa pergunta é, por que todos precisam de arrependimento? É o que Lucas vai falar conosco nesse 3º capítulo. E aí eu queria que você lesse comigo aí do primeiro ao 3º versículo aí para nós conhecermos que momento é esse que esse livro está sendo escrito. Que diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador das Judéias, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Tureia, Traconontes e Misilânia, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote, Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Haviam 2 sumos sacerdotes, já quebrando um princípio que só deveria haver um. Sacerdote poderia ter vários, sumo sacerdote só poderia haver um. Mas haviam 2. Já tinha alguma coisa aí que não estava funcionando. E aí diz que nessa época, a palavra do Senhor veio a João, e João estava no deserto. João não estava no templo, João estava no deserto. E isso é tão forte que as pessoas saíam da cidade para irem até João, porque queriam ouvir a essência da palavra de Deus. Não queriam ouvir somente religião. Eles queriam ouvir uma palavra que trouxesse transformação. E é isto que João está pregando no deserto. Ele não está pregando rituais. Ele não está pregando simplesmente uma religiosidade, não. Ele está pregando uma transformação de vida. E aí ele vai dizer que todos precisam buscar o arrependimento. E João é duro com o seu discurso. João é duro com a sua mensagem. João não pega leve. João não alivia para ninguém. João não faz o politicamente correto. Não. João é enfático no discurso que ele traz. Porque todos precisam de arrependimento. Então ele vai falar. Então nessa época, onde Tibério César era o imperador que governava o mundo conhecido ali na Europa, grande parte da Ásia Menor, ali no sul, norte da África, toda essa região dominada pelo Império Romano. E aí ele vai dizer aqui que nessa época, João Batista começou a pregar. E isso traz para a gente um relato de uma história secular. Que todos esses que ele descreve aqui, está descrito também nos livros de histórias seculares. Então, neste período, João começa a pregar. E no versículo 3 diz que ele percorria toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, a mensagem de João, a essência da mensagem de João, era o arrependimento para a remissão dos pecados. Essa era a essência. E aí Cristo vem depois, pregando o mesmo. A igreja primitiva, Pedro, no seu primeiro discurso, o que ele diz? Arrependei-vos. Não muda. E nós, como igreja aqui, há quase 2000 anos depois, não podemos mudar o nosso discurso. O nosso discurso para você e para mim hoje é: precisamos nos arrepender. Não pode mudar a mensagem, porque o evangelho continua sendo o mesmo. Ele não muda.
Querem mudá-lo, mas ele não muda. Podem tentar mudá-lo, mas ele não muda. Podem tentar corrompê-lo, mas ele não se corrompe. Porque ele é a mensagem de Deus que chegou até nós, mediante a palavra escrita pelos discípulos de Cristo que viveram com eles, que andaram com eles, que tiveram experiências com eles. E aí relataram para chegar até nós. E se você vê lá no começo do livro de Lucas, Lucas diz que ele investigou minuciosamente tudo aquilo que ele ouviu, para que esse relato chegasse até nós com uma riqueza de detalhes que os outros não se preocupavam. Mas por ele não ser judeu e não conhecer a tradição, ele se aplicou a fazer isto. Então nós vemos o cuidado de Lucas para que o evangelho chegasse até nós com conhecimento, com discernimento, com entendimento, para nós sabermos o Deus que nós adoramos, quem realmente ele é. Quem é como pessoa, como ser humano. Que definitivamente Deus tinha um propósito para que chegasse até nós a salvação. Então, quando ele descreve aqui, ele vai dizer que todos precisam de arrependimento. E aí a primeira resposta é porque todos precisam de arrependimento. Porque sem arrependimento não há salvação. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e diz para ele, sem arrependimento não tem salvação. Não há possibilidade de haver salvação. Não tem como. Só através do arrependimento que há salvação. Só através de mudança de vida, de transformação de mente, há salvação. E aí ele fala, a partir do versículo 4 aí, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireite suas veredas, ou então seus caminhos, todos os vales aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados, todos os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplainadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem da onde? Vem da onde? De Deus. Não vem de outro lugar, não vem de outra pessoa. A salvação vem de Deus. Quando ele começa a relatar sobre os vales, sobre as montanhas, sobre as veredas, que tudo vai haver um conserto, ele está dizendo que todas as pessoas serão colocadas no mesmo lugar, no mesmo nível. Não vai haver diferença entre um e outro, entre ricos e pobres, entre classes sociais, em pessoas ou credos ou raças. Todos serão colocados no mesmo plano. É isso que o profeta está dizendo. E aí João vai trazer esse discurso, porque João vai funcionar como um arauto de Cristo. O arauto era uma figura na época da monarquia, que ele anunciava quando o rei estava chegando, e ele anunciava e proclamava quando o rei conseguiu uma grande vitória. Era o arauto que pronunciava e anunciava no meio da cidade a vinda do rei, a vinda do seu Salvador, a vinda do seu Senhor. E o arauto fazia isso. E João Batista é esse arauto que vai anunciar que está chegando o rei. Eu não sou o rei, mas ele está chegando. Ele está vindo. E bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele não sou eu não, é ele. É o que João Batista faz. O discurso de João é esse, ele está preparando o caminho, como o profeta Isaías já apontou, a voz do que clama no deserto. Ele não vai clamar nas cidades, no meio da multidão, aonde tem popularidade, não, ele vai clamar aonde tem necessidade, no meio das pessoas que precisam. E aí, a partir do versículo 5, não, a partir do versículo 7, nós temos aí, João dizia às multidões que saíam para ser batizados. Olha só o discurso de João. João dizia o quê? Raça de víboras. Olha só, politicamente incorreto. João definitivamente, se ele tivesse hoje nas redes sociais, ia ser cancelado. Definitivamente, gente. João não veio para ser popular. Ele não veio para ser queridinho. Ele veio para pregar a verdade. E quando se prega a verdade, alguém vai te cancelar, alguém não vai gostar. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele tinha uma missão. E aí ele chama raça de víbora. Quem
quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de quê? De quê? Porque todos precisam de arrependimento. Todos precisam produzir esses frutos. E ele continua: e não comecem a dizer uns aos outros, temos Abraão por pai, porque eu afirmo que Deus pode fazer como destas pedras surjam filhos de Abraão. E no deserto o que não falta é o quê? Pedra. Então João Batista fala assim, ó, não pensem vocês porque são nascidos e descendentes de Abraão que tem algum privilégio, não. Se definitivamente não forem transformados, se não se arrependerem, vão ser lenha para queimar no inferno. É isso que ele está dizendo. Não adianta ter um discurso de sou privilegiado, sou predestinado. Se não se arrepender, vai ser lenha para queimar no inferno. Não tem isso, gente. O discurso de João era duro. E aí ele continua dizendo: e também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você está achando que ele está falando de que fogo, gente? Da fogueira? Não está, não. Depois a gente vai chegar no final aqui, você vai ver quando tem gente que fala assim, quando João fala, né? Eu vim batizar com água, mas aquele que vem depois de mim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Tem gente que acha que esse fogo aqui é bom, né? Não é, não. Esse fogo que João está dizendo aqui não é um fogo bom, não. Tem gente que acha que está tudo junto ali. Não está, não. E separa. Então, quando ele diz aqui, ó, toda árvore que produz bons frutos é separada por Deus, mas toda árvore que produz fruto ruim é destinada e lançada ao fogo. Separada de Deus. Porque todos nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Então, perguntando de novo, por que precisamos de arrependimento? Porque ninguém está isento do juízo eterno. Ninguém está isento de ser condenado no juízo final. É por isso que precisamos de arrependimento. Não adianta se você nasceu no Evangelho, não adianta que você foi criado no Evangelho, não adianta o título que você tem, se não produzir frutos de arrependimento, não tem direito à salvação, não tem direito a estar do lado de Jesus na eternidade. Precisamos produzir frutos de arrependimento. Ninguém está isento do juízo eterno. Então precisamos aí produzir esses frutos. E aí ele vai dizer aqui, a partir do versículo 10. Então as multidões perguntavam a João, o que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. João Batista está dizendo que nós precisamos ser solidários. Olhar para o outro, ver no outro que há uma necessidade de ir lá e fazermos algo. Precisamos nos colocar no lugar do outro. João Batista está pregando um evangelho prático, não é um evangelho religioso, de rituais para se cumprir, não, ele está dizendo na prática. Faça na prática, o evangelho é prático, ele não é teórico. É isso que ele está dizendo. Quando nós produzimos esse fruto do novo de arrependimento, é evidenciado através do amor. O apóstolo Tiago diz que eu não posso despedir alguém que chega até a mim com uma necessidade, passando necessidade, eu despeço a ele, Deus te abençoe, se não chegar junto de alguma forma. Eu preciso entender que a pessoa está passando uma necessidade, que eu fui despertado para isso também. Além de orar pela pessoa, eu também preciso abençoar essa pessoa de alguma forma. Buscar mecanismos, buscar meios. Porque muitas das vezes a gente funciona como pedra de tropeço. Mas nós precisamos ser facilitadores. Para que o evangelho chegue, mas também para que outras coisas cheguem às pessoas. Precisamos entender que o evangelho é isso, ele é prático, ele é eficaz, porque as pessoas precisam, além de uma oração, além de salvação, mas as pessoas também precisam muitas das vezes de recursos. Então o evangelho é isso, se alguém tem uma necessidade, procure atender essa necessidade.
porque precisamos produzir frutos de arrependimento. E aí no versículo 12, aí ele diz assim: também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? João respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Também soldados lhes perguntaram: o que devemos fazer? E eles lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e se contente-se com os salários que você recebe. Gente, a mensagem de João é para hoje, gente. Os publicanos aqui eram pessoas que cobravam impostos. E aí, como eles tinham um exército ao lado deles, eles geralmente cobravam a mais do que o estipulado, a mais do que a dívida que a pessoa tinha. E muitas das vezes a faziam como? Coação, extorsão. Um texto que nos leva a entender isso é quando Zaqueu fala: se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Porque era assim que eles agiam. Através de coação, fazendo que as pessoas pagassem mais. Então João Batista falou para eles: façam aquilo que vocês devem fazer. Não cobrem nada mais do que está estipulado. Não tente tirar um por fora. Os soldados chegaram e perguntaram: e nós? Vivam com o salário que você ganha. Quando você fez um concurso, tinha um edital de quanto você ia receber. Não venha com essa desculpa que está se fazendo alguma coisa porque o salário é baixo. Você sabia exatamente quando ia receber. Esse discurso não cabe. Exatamente o que o João está dizendo aqui. O cara vira político: ah, não, porque era muito dinheiro. Não, ele sabe quanto ele vai receber. Então, essa desculpa não cola. E João está dizendo aqui, ó, gente, isso há quase 2000 anos atrás. Lá atrás já existia isso também, não é de hoje não. A corrupção não é novidade não, gente. Lá já existia. Não tem nada novo. A gente está falando de quase 2000 anos atrás. E quando a gente lê aqui, parece que está falando dos nossos dias. E aí ele continua. Então, quando nós entendemos que precisamos do arrependimento, é que precisamos de mudanças reais e profundas em nossas vidas. Quando você faz algo no seu trabalho que definitivamente não está correto, definitivamente você faz, que você sabe que está roubando alguém, que está defraudando alguém, definitivamente é um chamado para uma mudança. Mas, pastor, eu vou perder meu emprego. Era o que o João estava falando aqui. Você pode perder seu emprego, mas você não pode perder a sua salvação. Porque se você continuar fazendo o que você faz, você está vivendo no pecado. Você escolheu viver no pecado. E viver no pecado não dá para viver com Deus. É uma escolha. Porque a vida é feita de escolhas. Então precisamos buscar fazer o quê? Vivermos essa mudança. Precisamos de mudança, porque precisamos de arrependimento como verdadeiros filhos de Deus. Então todos os grupos perguntavam o que faziam para ser batizados. Precisava haver uma mudança total da vida, não parcial, mas total. Então o evangelho é isso, é uma mudança radical na nossa vida. E aí, versículo 15, o povo está buscando aqui uma mudança, uma transformação, está querendo ser batizado para a remissão dos pecados, mas haviam pessoas com outros interesses no meio. Porque no versículo 15... estando o povo na expectativa e pensando em seu íntimo a respeito de João, por acaso seria esse o próprio Cristo? E aí eles estavam nessa expectativa, aí João vai dizer: definitivamente, eu não sou o Cristo. Eu não sou esse. Que aí ele vai dizer no versículo 16... João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Mas aquele que vem é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com... esse fogo aqui é o fogo do inferno, gente. Ele está falando. Ah, não, pastor, não. Não é? Vamos continuar lendo o texto para você olhar? Ele tem a pá na sua mão para limpar a eira. A eira é o quê? Aonde fica plantado os produtos.
certo? É ali onde está plantado os produtos. Ele vai recolher o trigo no celeiro, com a pá que ele está na mão, porém queimará a palha no fogo que nunca se... Esse fogo aqui é o quê? É juízo. Tem gente que fala, o fogo do Espírito Santo. Não é, não. Esse aqui não. Lá em Atos é. Esse aqui não. Esse aqui é de juízo. Porque ele diz que vai haver uma separação. Ele vai separar. Não é a igreja que separa, não. É Cristo que vai separar. Trigo de um lado e palha do outro. A palha vai para um lugar que o fogo nunca vai se apagar. Então João está explicando, olha só, eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Pastor, o que é isso? João está dizendo, ele é mais ou menos assim, eu sou um ser insignificante diante dele. Eu sou um João ninguém diante dele. Porque os servos que desatavam a sandália de um viajante, de um visitante, eram os servos que tinham a menor condição dentro de uma casa. O servo mais insignificante era o servo que desatava as sandálias de alguém e lavava os pés dessa pessoa. Então João está dizendo que nem para fazer isso em Jesus ele era capaz, de tão insignificante que a figura dele era diante da figura de Cristo. E João era um cara que as pessoas iam ver no deserto, que iam atrás dele no deserto, mas ele diz que ele não tem competência para sequer desatar as sandálias do Senhor. Então, definitivamente, João sabia quem ele era e quem Cristo era. E tem gente se achando muito no nosso meio. Tem gente se achando porque faz um negócio. Porque colocou uma mensagem lá no canal do YouTube, teve 10 mil visualizações, 100 mil visualizações, estão pensando que é alguma coisa. Não são não, gente. É tão insignificante quanto eu, quanto você, diante de quem Cristo é. Cristo é o Senhor. Ele é o eterno Salvador. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos falar como João. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Nem isso eu sirvo para fazer. Mas pela graça e a misericórdia, a compaixão que ele tem, ele me olhou e me deu o direito de ser chamado filho de Deus. É o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus que nos concede essa graça. E nós não temos como pagar nem mensurar esse grande amor. Por isso precisamos apresentar frutos de arrependimento. E aí, para nós terminarmos, o batismo de João, ele demonstrava uma questão de fé. Mas o batismo que Jesus traz, ele traz o Espírito Santo de Deus para nós. É o Espírito Santo de Deus que faz nos entender que precisamos de arrependimento. Mas depois disso, se não nos arrependermos, definitivamente virá o fogo para nos separarmos. Separar aqueles que são de Deus, aqueles que se arrependeram, para separar aqueles que não se arrependeram. Aqueles que querem viver a vida eterna com Deus e aqueles que não querem viver a vida eterna com Deus. Mas, pastor, eu posso viver sem escolher? Não. Não existe ninguém em cima do muro. Ou você está do lado do reino da luz, ou você está do lado do reino das trevas. Não tem para onde correr. Precisamos tomar uma decisão, e a decisão é: precisamos voltarmos para Deus todos os dias. Precisamos nos arrepender, olharmos e falarmos: Senhor, muda a minha mente, muda o meu coração. Eu preciso todos os dias caminhar com o Senhor. Eu preciso todos os dias aprender mais do Senhor. Então, Senhor, venha transformar a minha vida, venha transformar o meu coração. Faça com que eu possa todos os dias olhar e agradecer ao Senhor pela misericórdia manifestada em Cristo Jesus. Porque nesta noite é muito bom nós separarmos um momento para adorarmos e louvarmos ao Senhor. Cultuarmos a Ele, louvando e engrandecendo. Mas nós precisamos entender que todos os dias o pecado bate na nossa porta. As propostas batem na nossa porta. Esse mundo, ele é sedutor. Ele nos atrai.
E cada um de nós é seduzido por aquilo que nos enfraquece, pela carne que temos, pela carne que nos domina. E cada um de nós é seduzido por aquilo que se atrai. Mas todo dia nós precisamos dizer não. Todo dia nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu me volto para Ti. E para o Senhor eu quero ir todos os dias. Só assim eu vou herdar a vida eterna com o Senhor. Então o Senhor tem preparado o melhor para nós. Ele disse lá em João 14, que Ele ia nos preparar um lugar. Se não fosse assim, em vão Ele teria dito. Então o Senhor preparou para nós o melhor. E aí, como o apóstolo Paulo diz, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, nesta noite, eu queria que você começasse a entender que tanto eu quanto você precisamos de arrependimento. Eu, como pastor, preciso de arrependimento. Pastor Renê está ali, também precisa de arrependimento. Os diáconos estão aqui, também precisam de arrependimento. Isso não nos isenta, como eu falei aqui, de precisarmos de arrependimento, não. A nossa condição como sacerdote não nos isenta de buscarmos o arrependimento todos os dias. Não estamos numa condição melhor do que ninguém, como João Batista falou aqui para os descendentes de Abraão.